Hoje eu não consegui pensar numa historinha para as crianças, mas eu estava pensando ali e vou falar alguma coisinha que às vezes ajude as crianças a entender um pouco do livro que nós vamos falar. Hoje o nosso texto se encontra em Levítico 16, livro de Levítico, que é o livro do Levi, meu filho. E esse livro é cheio de regras, é cheio de mandamentos, é cheio de comandos que as pessoas tinham que obedecer. E muitas vezes, na maioria das vezes, eles não conseguiam obedecer esses mandamentos e essas leis e essas regras. Crianças, tem às vezes o pai de vocês manda vocês fazer alguma coisa e vocês não fazem. E vocês não conseguem fazer, e vocês desobedecem continuamente o mesmo mandamento. Nós também entendemos um pouquinho disso, né? Os adultos que estão aqui. O livro tem o propósito de mostrar às pessoas, aos israelitas, que eles precisavam de um Salvador em definitivo. Nossas crianças são pecadoras. Elas não conseguem, elas não têm um coração transformado por Cristo ainda. E mesmo quando tem, a gente ainda tem um pouquinho de dificuldade, né? Mas crianças, os seus pais dão comandos e mandam vocês fazerem ou não fazerem certas coisas, porque essas coisas são boas para vocês. E eu sei que vocês têm muita dificuldade em obedecer, porque vocês precisam que Jesus limpe o coraçãozinho de vocês. E a gente está orando por isso como igreja e como pais, né? E devemos orar por isso continuamente. Vamos abrir o nosso livro em Levítico, capítulo 16. É um capítulo longo, eu não vou lê-lo inteiro, eu vou ler o versículo 1 e 2, e aí depois 11 a 22, e aí depois 29 e 30, tá? Mas quando eu for ler, eu aviso para vocês, que eu tenho certeza que vários já esqueceram. Mas quando a gente fala do livro de Levítico, várias pessoas, especialmente hoje em dia, pensam qual que é a relevância desse livro. Por que devemos ainda, hoje em dia, ler, conhecer o livro de Levítico e os mandamentos e os comandos que estão aqui? Será que esses mandamentos não eram para o povo de Israel naquela época e não servem mais para nós? Aliás, quase metade do livro de Levítico é sobre leis, sobre comida, de pureza ou impureza das comidas, que eles podiam ou não comer certas comidas. Nós, hoje em dia, já sabemos que todas as comidas são lícitas. Nós não temos que viver mais através dessas leis. Então, qual que é a relevância disso para nós? Nós vemos no livro de Levítico e tem vários sacrifícios. Nós sabemos que Cristo foi o último sacrifício, que nós não precisamos mais sacrificar animais para Deus. Eu espero que você saiba disso. Não faça isso, não sacrifique mais animais a Deus. Nós não precisamos mais disso. Cristo foi o último sacrifício. Esse livro também fala muito de sacerdotes. Nós também sabemos que Cristo foi o último sacerdote, que nós não precisamos mais de sacerdotes, nem de todas as leis que eles tinham aqui. Então, qual que é a relevância de estudarmos coisas que foram abolidas? Bom, a mensagem de Levítico é extremamente relevante à mensagem do Novo Testamento e do Evangelho da Graça. Todo o sistema sacrificial e cerimonial apontavam a necessidade de um mediador em definitivo. Lucas 24, 27 também fala, quando Jesus se encontra com os dois que estão caminhando, né? E ele começa a expor e explicar as Escrituras a eles. E fala que Jesus, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras, incluindo Levítico. Levítico é um fundamento também para entendermos a necessidade da salvação.
Nós lemos a Confissão de Westminster, que foi excelente para começarmos a entendermos um pouco o livro de Levítico, e vamos falar um pouco sobre as coisas ali que foram mencionadas. Mas Levítico também nos fala como que o homem pode ser salvo através de sacrifício. Ele vai nos falar um pouco como que o homem pecaminoso pode ser perdoado e reconciliado a um Deus santo a quem ele ofendeu. Ele vai falar de como que Deus irá redimir um povo para si. Como que esse povo vai viver agora em meio a uma cultura pagã e como que eles, em meio a uma cultura pagã, farão conhecidas a mensagem de Deus e darão glórias a esse Deus. Então, Levítico começa a responder todas essas perguntas e nos dá o fundamento para o que será progressivamente revelado sobre o propósito salvífico de Deus. É aqui que começa. Não são coisas distintas o Antigo e o Novo Testamento, mas nós temos uma unidade da palavra de Deus. Bom, o livro de Levítico ele pode ser dividido em duas partes, tá? Uma primeira parte dos capítulos 1 a 10, que vai abordar como adorar a Deus. E isso é muito interessante por si só, que existem maneiras corretas e maneiras erradas de adorar a Deus, e é Deus quem determina como que ele deve ser adorado. Inclusive, no capítulo 10, e o nosso capítulo vai abordar um pouquinho disso, nós temos a história de Nadab e Abiú, que eles apresentaram diante de Deus um fogo estranho, que não era permitido, que Deus não havia ordenado a eles, e morreram ali, na hora. E a segunda parte do livro de Levítico vai falar, dos capítulos 11 a 27, como se relacionar com um Deus santo. Como adorar um Deus santo, como se relacionar com um Deus santo. Nessa segunda parte você vai ter leis e rituais sobre purificação do povo. Aí no capítulo 16 nós temos o ápice, a parte mais importante do livro, que é o dia da expiação. É a mensagem central e mais importante desse livro que vamos ver hoje. E aí depois, no final, você tem algumas leis sobre a santidade. Tudo isso nos demonstra que nós precisamos de uma lavagem permanente. Então vamos ler Levítico 16, versículos 1 e 2, e depois 11 a 22. E um pouquinho mais depois. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. E agora vamos ao versículo 11. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar um incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor e 2 punhados de incenso aromático bem moído e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel, e das suas transgressões, e de todos os seus
pecados. Da mesma sorte, fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. E os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. E agora vamos pular ao versículo 29. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, esteja conosco neste momento. Fale conosco, Pai, através da Tua palavra. Trabalhe nos nossos corações, nas nossas mentes e nos transforme, fazendo-nos mais parecidos contigo. Em nome de Jesus. Amém. Nós lemos muitas coisas que são bem diferentes do nosso cotidiano, né? Sobre muita derramamento de sangue, sobre sacrifício, sobre colocar sangue em diferentes lugares do tabernáculo, sobre holocaustos. Tudo isso é um pouco diferente para nós, mas tudo isso também aponta para aquelas necessidades que eu falei no começo. Nós vemos aqui nos versículos 1 e 2, em primeiro lugar, a santidade de Deus. A santidade de Deus. Olhem lá como começa um dos capítulos mais importantes do Antigo Testamento. É Deus falando para Moisés, para Arão não entrar continuamente na sua presença, senão ele vai morrer. Inclusive, menciona o caso de Abiú e Nadab, que justamente isso aconteceu. Eles não seguiram aqueles passos, eles entraram na presença de Deus, um Deus santo, eles não obedeceram a sua palavra e eles morreram. E agora Deus está avisando o seu povo o que eles precisam fazer para estar em meio à sua presença. No versículo 1 ele menciona Nadab e Abiú, no versículo 2 ele fala, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo. Tome cuidado, não entre lá para que não morra. E olha a razão, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Ele não podia entrar continuamente porque Deus estaria presente ali. E Deus é um Deus santo, onde não pode ter pecado algum próximo a Ele. A presença de Deus estava ali no tabernáculo, numa nuvem sobre o propiciatório. E quando falamos sobre a presença de Deus, inclusive nós vimos ao longo da liturgia, nós temos que nos lembrar que Levítico e essa história fazem parte da história redentiva de Deus. Nós vimos que o pecado faz com que nós não podemos mais comungar
com Deus, assim como Adão e Eva comungavam livremente no jardim. Uma das maiores perdas foi justamente a presença de Deus. E aí nós sabemos que em Gênesis 3,15, Deus então promete salvação, que ele vai redimir um povo para si. E ali começa a história da redenção de Deus, redimindo um povo para si. Deus está presente com Abraão, Deus chama Abraão, ele está presente com ele, se demonstra a ele, ele conversa com ele. Deus depois está presente com Moisés e com os israelitas quando eles saem do Egito, através de uma nuvem e uma coluna de fogo. Depois, em Êxodo, no Monte Sião, Deus aparece para o seu povo. Deus passa a sua lei a eles, os seus mandamentos a eles. E agora eles têm um tabernáculo que recebe a presença de Deus. Depois nós sabemos que eles vão construir um templo para ter a presença de Deus mais permanente entre eles. E nós sabemos que hoje em dia o lugar de habitação de Deus somos eu e você, através do Espírito Santo. E que na segunda vinda de Cristo nós habitaremos, nós teremos comunhão plena, então, com Deus. Isso faz parte da história da redenção. Mas aqui em Levítico nós encontramos um problema. Deus quer redimir um povo para si, Deus quer habitar em meio a esse povo, mas como que um povo pecaminoso consegue entrar na presença de um Deus santo? Esse é um problema enorme. Como que nós vamos solucionar isso? E Levítico está nos apontando para a resposta. Eles entram na presença de Deus sendo purificados pelo sangue. Nós vimos isso nos versículos 11 a 19, do bode propiciatório, o bode de sacrifício. Primeiro, o próprio tabernáculo tinha que ser purificado. O próprio tabernáculo tinha que ser purificado por causa da presença dos sacerdotes que eram pecaminosos. Deus é tão santo que até o tabernáculo e todas as coisas ali no tabernáculo precisavam ser aspergidas pelo sangue para serem purificadas, para então Deus conseguir descer e habitar ali. O sacerdote ele entra no Santo dos Santos e ele asperge a arca com sangue 2 vezes. Ele sai para a parte externa do tabernáculo da congregação e ele asperge o sangue ali. Ele sai para o pátio do tabernáculo e ele asperge o altar principal com sangue. Tudo isso para purificar o tabernáculo da contaminação do sacerdote e dos israelitas. Além do próprio tabernáculo necessitar de purificação com sangue, os sacerdotes e o próprio povo precisavam ser purificados com sangue. Um novilho é ofertado pelo pecado e pela purificação do sacerdote e da sua família. Um bode é oferecido como oferta pelo pecado ou purificação do povo. E então tem um holocausto também por si e pelo povo. A necessidade de purificação pelo sangue. Se você esteve conosco ano passado, nós estudamos o livro de Hebreus, e Hebreus deixa bem claro que essas coisas que nós vemos no Antigo Testamento, essas leis cerimoniais, essas leis dos sacerdotes, tudo isso era sombra imperfeita da realidade perfeita. Todas essas coisas apontavam para a necessidade de um mediador em definitivo. O sangue do bode apontava para a necessidade de sermos purificados por um sangue melhor e maior, que não necessitávamos todas as vezes fazer essas ofertas, esses sacrifícios e derramar sangue
cerimônias de purificação impostas até a nova ordem, ou sombra da realidade que apontavam para o Cristo, o mediador. Nós entendemos e sabemos que hoje em dia nós não somos lavados pelo sangue de bodes, ou de cordeiros, ou de qualquer outro animal, mas nós somos lavados e purificados pelo sangue de o Cordeiro. E esse sangue nos purifica de nossos pecados. Olha só o que 1 Pedro 1, 18 e 19 fala sobre isso. Não foi por coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Além de nos purificar dos nossos pecados, esse sangue de Cristo redime um povo para Deus. Justamente o que havíamos falado sobre a história da redenção, que Deus está buscando redimir um povo para si, isso vem através do sangue do Cordeiro. Atos 20, 28 diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Além de nos purificar dos nossos pecados, de redimir um povo para Deus, o sangue do Cordeiro também nos garante as promessas vindouras de Deus. Apocalipse 5:9. Digno és de tomar o livro, de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. A purificação do tabernáculo aqui, a purificação dos sacerdotes e do povo apontam para a nossa necessidade de purificação. Para entrarmos na presença de um Deus completamente santo, é necessário, para que não morramos, que sejamos lavados pelo sangue do Cordeiro e purificados por esse sangue. Nós entramos na presença de Deus sendo lavados pelo sangue do Cordeiro e sendo perdoados pelo sangue do Cordeiro. Nós vimos isso nos versículos 20 e 22, em especial, onde temos o bode expiatório. Lembro a vocês que o sacerdote ele tomava 2 bodes, ele lançava sortes sobre aqueles, um que seria oferecido como sacrifício para o povo e para o sacerdote, o outro, então, que seria o bode expiatório. O sacerdote, nós lemos isso, então, ele pega aquele bode expiatório, ele coloca as mãos sobre a cabeça dele, ele ora, então, e ele confessa os seus pecados e os pecados do povo, impondo a mão sobre aquele bode, e então aquele bode é levado ao abismo. Vou usar essa palavra e depois eu explico. Para o deserto ou abismo, um lugar que ele nunca mais vai voltar. Claramente simbolizando que esse bode está levando todos os pecados do povo embora, num lugar muito distante, num abismo muito longe, onde nunca vão ver ele novamente. Nunca verão esse bode, nunca verão os seus pecados que sobre ele foram colocados. Nós frequentemente falamos sobre esse abismo como sendo deserto ou terra solitária, é um lugar destituído da presença de Deus. Quando nós lemos no Antigo Testamento sobre o deserto, vocês têm que ter isso em mente, um abismo. Deserto, um lugar onde ninguém vai, um lugar onde os maus reinam, onde o pecado está, onde ninguém quer estar presente. O bode expiatório era então levado a esse lugar.
para nunca mais ser visto novamente. Nós sabemos para quem isso aponta também. Isso aponta para o verdadeiro Cordeiro. Cristo, que é tanto o bode propiciatório, aquele primeiro que é sacrificado, cujo sangue é usado para purificar tanto o tabernáculo, quanto o sacerdote, quanto o povo. E Cristo também é o bode expiatório. Ele não só paga totalmente a nossa dívida e nos purifica dos nossos pecados, como ele pega os nossos pecados e ele os anula completamente. Ele faz propiciação, pagamento da dívida, e expiação, anulação do pecado. Nós vimos que em Marcos, Cristo, quando está na cruz, é desamparado. Com os nossos pecados, ele é levado ao abismo, ele é levado ao deserto, e ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Nós sabemos que Cristo é desamparado por conta dos nossos pecados. Mas também sabemos que essa não é o final da história. Nós recebemos o verdadeiro perdão. Salmo 103, 8 a 12, fala muito bem desse perdão e da anulação completa do pecado que recebemos. Diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quando falamos sobre o bode expiatório, quando falamos sobre expiação, sobre a anulação completa dos nossos pecados, quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Deus não simplesmente nos perdoa e fica relembrando dos nossos pecados continuamente, e nem nós deveríamos fazer isso. Se Deus não o faz, se Deus afasta de nós as nossas transgressões, como o Ocidente para o Oriente, também não deveríamos nós agora entendermos que temos uma nova vida, que somos uma nova pessoa, que temos uma nova identidade por conta do sangue de Cristo? Que nós não somos agora aquela mesma pessoa que era caracterizada pelos pecados, mas agora nós somos caracterizados pela graça e pela misericórdia que recebemos de Deus. O pastor Flávio falou um pouco sobre isso, acho, há 2 domingos, se eu não me engano. Quantas vezes nós continuamos relembrando da nossa forma de viver passada, que não existe mais. E o pecado usa isso para nos culpar, para nos abafar, para que não foquemos totalmente no que recebemos de Deus, na graça e na sua misericórdia, para que não vivamos como novo homem. E ficamos constantemente relembrando dos pecados que cometemos, aquelas coisas, da maneira que vivíamos no passado, ao invés de focarmos na graça, na misericórdia, no perdão absoluto que recebemos de Deus o Pai. E isso deveria nos empurrar a uma nova vida. Devemos ter isso constantemente
na nossa mente. Então, meus irmãos, nós nos achegamos a Deus, nós vivemos em comunhão com Deus, sendo lavados pelo sangue do Cordeiro e sendo perdoados por esse Cordeiro. E nós temos agora a nossa resposta. Como, então, deveríamos viver com essas duas coisas em mente? A resposta vem nos versículos 29 e 30. Eu vou ler um pouquinho novamente para nós. 29 diz assim: Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma. E nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Afligireis a vossa alma. Não é interessante que nós estamos falando sobre provavelmente o dia mais importante da nação de Israel no Antigo Testamento, o dia da expiação, possivelmente um dos trechos mais importantes do Antigo Testamento, que foca tão claramente na graça de Deus. E como resposta a isso, Deus manda afligir a nossa alma. O que será isso? É pouquíssimo usado isso na Bíblia. Se eu não me engano, acho que 5 vezes ou 6 vezes essa questão de afligir aparece na Bíblia, e 3 delas em Levítico, sobre o dia da expiação. Em Isaías 53, nós encontramos ali a mesma palavra junto com jejum. Então, ali em Isaías, a alma está sendo afligida e o personagem está jejuando ao mesmo tempo. No Salmo 35 também, nós encontramos afligir a alma e um pouco mais algumas etapas do que isso quer dizer. O salmista ali está usando um saco de pano com cinzas por cima da sua cabeça. Ele está orando constantemente e diz que ele afligia a sua alma com jejum. Meus irmãos, essa aflição da alma é quando você entende pessoalmente que um Deus santo, todo-poderoso, como nosso Deus, para que possamos ter comunhão com Ele, toma todas as medidas possíveis. E então, nós entendemos a graça e a misericórdia de Deus. Nós entendemos que precisamos ser purificados pelo sangue, que Cristo se sacrificou na cruz para que recebêssemos essa purificação. Nós entendemos que o nosso pecado já não é contabilizado por Deus, que recebemos perdão completo do nosso pecado. E então, nós temos o dever de afligir a nossa alma. É aquela humilhação que às vezes você sente por um Deus tão poderoso, tão amável, se importar com você de tamanha forma. E essa aflição, esse humilhar-se diante de Deus, é o que nos ajuda então a vivermos como um povo santo, fielmente segundo a palavra de Deus. E é interessante pensarmos que a graça traz humilhação. Ela deveria nos humilhar, ela deveria nos quebrantar. Inclusive, várias vezes na Bíblia, o oposto da graça, o oposto do homem que é convertido, que é transformado, é o homem orgulhoso. Que ele não foi humilhado, ele não entendeu a mensagem do Evangelho e ele se orgulha por coisas vãs. Enquanto aquele que segue fielmente a Deus se humilha diante de Deus, chora diante de Deus, pede perdão pelos seus pecados, percebe que ele é um homem impuro
e que ele precisa da graça e da misericórdia de Deus e da purificação do sangue do Cordeiro para ele viver em contínuo relacionamento com esse Deus. Esse Deus Todo-Poderoso faz tudo isso para poder habitar com você, para poder habitar comigo. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Que o Senhor requer de nós, o Senhor também provê a nós. Pai, nos ajude a termos essa mensagem na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa mente a todo instante. Nos ajude, Pai, a ensinarmos essa mensagem ao nosso próprio coração, a pregarmos a Tua palavra a nós mesmos. Nos ajude, Pai, a afligirmos a nossa alma continuamente, buscando estar na presença do Deus Altíssimo. Em nome de Jesus. Amém.